Fica à vontade, não passa à vontade não, né? A turma não vê ela não tirar. Começar a nos preparar para o nosso curso, agradecendo essa oportunidade de aqui estarmos e peço a vocês acompanhem em pensamento o nosso agradecimento ao nosso mestre amado Jesus por essa oportunidade. Mestre Jesus, toque o meu coração para que eu nunca me esqueça de tuas palavras. Ame a si mesmo. Suplico, mestre, ajude-me para que todos aqueles que cruzem o meu caminho possam levar um pouquinho do meu amor. Te peço, mestre, coloque paz em minha mente para que meus pensamentos sejam serenos e claros, para que assim eu possa tomar as melhores decisões e seguir os melhores caminhos. Mestre Jesus, te peço ardentemente, enxugue minhas lágrimas, se porventura a dor me visitar. E que essas lágrimas, caso venham me visitar, que elas possam lavar do meu peito toda angústia, toda mágoa, toda tristeza, todo desencano. Mestre Jesus, dai-me alegria se eu estiver triste, dai-me a força se eu me sentir fraco e sem vontade de continuar a lutar. Mestre Jesus, ajude-me a lembrar que um dia vou voltar para a vida espiritual quando eu estiver desperdiçando a vida presente. Por isso, nesta tarde, neste momento de estudo, te peço, mestre, que a força do teu amor possa plantar novas ideias na minha mente e no meu coração. E assim seja. Um bom estudo. Vamos lá? Uma boa tarde a todos vocês. O tema da tarde de hoje, ele já é considerado o mal do século XXI. Olha que nós estamos no início do século. Assim como a depressão foi considerada o mal do século XX, a ansiedade já está sendo considerada o mal do século XXI. E o Brasil está no ranking um dos países mais ansiosos do mundo. Quase 10% da população sofre desse mal. Isso é estatística, isso são números oficiais. O que significa isso? Que os números são maiores do que esse. São maiores do que esse, mas vamos por aí, ok? Então, assim como a depressão foi o mal do século XX, o estresse é o dia a dia nosso e a ansiedade é o mal do século XXI, ok? A depressão tem a ver com o passado, a ansiedade tem a ver com o futuro e o estresse tem a ver com o presente. Então é um excesso de passado, é um excesso de futuro e é um excesso de presente. Então entender que ansiedade em si, a palavra ansiedade, ela vem de uma palavra latina que significa angere. O que é angere? Sufocar, apertar. É a mesma raiz da palavra angústia. Então, ansiedade e angústia têm a mesma raiz, vieram da mesma palavra, que significa sufocar, apertar. Tá. Mas a ansiedade é ruim? Não necessariamente. Aliás, não existe nada de ruim. Nós temos que entender o que significa, como é todo esse processo dentro de nós. Existem alguns momentos da nossa vida, momentos pontuais, momentos esporádicos, que não dá para não ficar ansioso. É natural, é normal. Eu diria assim, é até saudável.
vai prestar um vestibular, por exemplo, você vai ficar ansioso. Tem um bebezinho que vai nascer, você vai ficar ansioso. Tá? Para casar, você vai ficar ansioso. Então, existem situações da nossa vida que vai gerar ansiedade, mas são situações. Não acontece todo dia, não acontece toda semana, não acontece todo mês. Então, ter uma certa ansiedade frente a algumas situações, normal, tranquilo e saudável. Mas não é sobre essa ansiedade que nós vamos falar. É justamente o descontrole, o mal do século e o que a ansiedade causa em nós. E por que será que nós estamos com esse descontrole emocional de querer controlar o futuro? Porque a ansiedade tem a ver com o futuro. Qual é essa necessidade nossa de querer estar controlando fatos, tempo, pessoas e situações? Prevendo situações que às vezes não acontecem, sofrendo por antecipação. Já sofreram por antecipação alguma vez ou não? O que é a preocupação? O que é a preocupação? Você está se preocupando com algo que pode ou não acontecer. E quando não acontece? A gente fica chateado porque não aconteceu. Fica esperando o mal, fica esperando uma situação ruim, e de repente ela não acontece, ou se ela acontece, não foi com toda aquela intensidade. O problema é que o nosso espírito, essência, e o nosso corpo são atemporais. Eles não trabalham tempo passado e futuro, eles só trabalham tempo presente. Então o ansioso, ele vive o presente, mas de situações que vão acontecer, mas que dentro dele já está acontecendo. Então ele começa num processo de sofrer por antecipação. E a ansiedade se classifica também naquela sigla GEEI, gasto de energia emocional inútil. Porque é uma coisa do futuro. E qual é o controle que nós temos do futuro? Zero. Zero. Como é zero o controle do passado, é zero o controle do futuro. Só podemos controlar alguma coisa do presente, que são exatamente as nossas reações frente a situações que nós não temos o controle. Veja. Então a ansiedade tem a ver com essa falsa sensação de controle, como se nós pudéssemos prever o que vai acontecer, como vai acontecer, de que jeito vai acontecer, e a gente se arma todo nesse sentido, sofre por antecipação, há todo um processo de alteração metabólica dentro de nós, adoecemos, então a ansiedade pode nos trazer problemas sérios, mais do que vocês imaginam, mais do que vocês imaginam. E ela pode evoluir até para uma síndrome do pânico. Veja. Olha o problema, ok? Então vamos lá. É um híbrido do medo. Ela é um híbrido de um sentimento básico, de uma emoção básica, natural, saudável, uma transformação do medo. Tudo é para ontem, porque parece que você já quer resolver aquilo o mais rápido possível. E aí qual é aquela ideia de é importante ou é urgente? Para o ansioso. Pergunte para uma pessoa ansiosa qual é a diferença entre o que é importante e o que é urgente. Não sabe. Porque tudo é urgente. Entenderam? Tudo passa a ser urgente. Ele não consegue mais definir o que é importante e o que é urgente. Tudo é urgente. Aí ele acabou de resolver aquilo e já se envolve com uma outra coisa. Porque a mente dele está acelerada. Síndrome do pensamento acelerado. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E as pessoas mais jovens, vamos dizer assim, não muito mais jovens também, mas as pessoas mais jovens estão sofrendo muito mais. E por quê? Porque o volume de informação que chega para elas é muito maior do que chegava para nós. A cobrança é muito maior. São milhares de pessoas, então fica uma rede de ansiedade. Então os jovens hoje, a tendência é que eles sofram muito mais. Por quê? Porque o mundo os cobra muito mais. O volume de informação que chega é um volume que é impossível de gerir.
A cada minuto é uma informação nova. Então não existe estrutura psicológica, emocional para digerir tantas informações. E a maioria delas, das informações que não agregam, informações que não acrescentam, informações que não agregam. Então quer dizer que as redes sociais podem aumentar os níveis de ansiedade? Muito mais do que vocês imaginam. Mas muito mais do que vocês imaginam. Então veja, é uma preocupação intensa, excessiva e persistente. É uma preocupação intensa, excessiva e persistente. É uma fuga. É uma fuga. Fugindo do que exatamente? Do que será que o nosso espírito inquieto está fugindo quando nós nos envolvemos excessivamente, persistentemente em algo do futuro? Eu estou fugindo de alguma coisa do presente. Algo que está em mim que eu estou precisando reavaliar, ressignificar, rever, mas eu estou buscando outras situações justamente para não parar por isso aí. Então, a ansiedade está intimamente vinculada à forma como interpretamos as situações da vida. Vou contar um detalhe para vocês. Os nossos olhos são como uma máquina fotográfica, ok? Eles só captam imagens. Como uma máquina fotográfica. A máquina não vai discernir se aquela imagem é boa ou se não é, qual é o significado, o que aquela representa. Ela não está lá para isso, é uma máquina. Para onde você aponta e aperta o clique, ela tira foto. Qual é a função? Tirar foto. Os nossos olhos são a mesma coisa. Os nossos olhos captam imagens, como uma máquina fotográfica. Só que tudo tem um significado, que os nossos olhos não pegam, não percebem. Esse significado é um tipo de energia, que é captada pelo centro de força frontal. Esse centro de força frontal manda para o espírito, que vai buscar na sua base de dados e vai devolver isso. Isso acontece numa fração de segundo. Isso acontece. Então, é o que está acontecendo ou é a forma que eu estou interpretando aquilo? É tudo uma questão de interpretação. Nós não enxergamos nada, nós interpretamos tudo. A mesma imagem pode ter significados diferentes. Já perceberam isso ou não? A mesma imagem, você passa em frente de um outdoor, aquela imagem, aquela letra, aquelas cores, aquele símbolo, aquela mensagem, para você pode dizer muito, para outro não diz nada. E os dois viram. E os dois registraram. Perceberam? Já aconteceu isso ou não? Da mesma imagem, da mesma propaganda, ter significados diferentes? Porque nós olhamos aquilo, nossa máquina fotográfica registrou, igualzinho, que é uma máquina fotográfica, aquela energia, aquele significado foi captado? Sim, foi através do centro de força frontal, mandado para o nosso espírito, a base de dados processou tudo aquilo e devolveu. Isso acontece numa fração de segundo. Significa que a nossa interpretação dos fatos, das pessoas e das situações. A pergunta é, como está a nossa base de dados? Que informações que nós temos nas nossas bases de dados? Tem programas na televisão que parece o boletim do Apocalipse, vocês já viram? Só notícias ruins. São só notícias ruins. E você fica ali horas assistindo aquilo. Aquilo é uma base de dados, de informações, que você vai acumulando dentro de você. Entenderam? E aí você vê uma imagem, você vê uma cena, você vê uma situação, a informação chega, vai buscar essa base de dados e devolve. Então o problema não está no consciente, o problema está no subconsciente, onde está o nosso passado, onde estão as nossas informações, desta existência e de outras existências. Então a ansiedade não são os fatos, mas são, ou é, como interpreto o fato. Como eu estou interpretando aquele fato? De acordo com a minha base de dados. Como está a minha base de dados? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer constantemente. Tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu assisto, tudo aquilo que eu participo, vai criando dentro de mim uma base de dados.
E eu vou passar a interpretar a vida baseado nisso. Eu estava pensando aqui numa criança, né? Exato. Como é que a gente está formando essa base de Dado. para ela se tornar adultos sadios? Então, vocês imaginam a criança, o adolescente, com essa base de dados. Então, o nosso ponto de referência para elas tem que ser nós. Nós não podemos mudar as redes sociais, nós não podemos mudar a programação da televisão, mas eles precisam encontrar alguém que pelo menos dê um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio. Entenderam? Então veja, essa frase, a ansiedade está intimamente vinculada à forma como interpretamos as situações da vida. Porque as situações da vida, elas são meio parecidas. Todos nós que estamos no planeta Terra, nós passamos basicamente pelas mesmas situações. Basicamente, são os mesmos conflitos. Basicamente. Mas como cada um de nós reagimos frente às situações? Aí é individual. Aí é individual. Tem pessoas que se revoltam frente a um fato. Tem pessoas que se resignam frente ao mesmo fato. Tem pessoas que aquilo é uma dor. Tem pessoas que aquilo é um sofrimento. O mesmo fato. É o mesmo fato. Mas por que será que nós reagimos de formas diferentes frente ao mesmo estímulo? Se é o mesmo estímulo. É interessante isso, porque o nosso cérebro trabalha através de dois tipos de estímulos, elétricos e químicos. Então é eletroquímico. Estímulos elétricos é o registro de coisas, pessoas e situações. É o registro. Todo mundo viu um outdoor. Isso é um impulso elétrico. Ninguém duvidou que aquilo era um outdoor. Não existe questionamento sobre aquilo. Olha, eu sei que aquilo é um outdoor. Gostei ou não gostei? É químico. Entenderam ou não? A diferença? Impulsos elétricos é você identificar algo. Identificar algo. Gostar ou não de algo é um impulso químico. Aí fica claro quando a gente fala assim, deu química entre duas pessoas. Entenderam? Não foi um impulso elétrico. Foi uma reação química. Ó, deu química entre eu e aquela pessoa. É química mesmo, literalmente, falou uma verdade. Identificou como impulso elétrico, porém, gosto ou não gosto? O gosto ou não gosto é uma reação química, não é uma reação elétrica. Entenderam? É uma expectativa exagerada que gera aflição, agonia e impaciência. Essa expectativa exagerada, irracional, gera em nós o quê? Aflição, agonia e impaciência. Uma pessoa ansiosa crônica é uma pessoa aflita, é uma pessoa agoniada e é uma pessoa impaciente. Estou falando de um planeta de provas e expiações lá atrás, tá? Não estou falando de nós, não. Se alguém está se identificando, não, lá atrás, não percam essa referência, ok? Estou falando daquele mundinho lá de provas e expiações, onde nós já passamos por ele já há milhares de anos, ok? É só uma relembrança, uma memória afetiva, tá bom para vocês assim ou não? Fica como uma memória afetiva. Okay? Não, é uma memória afetiva. TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada. Isso é muito grave, porque a pessoa não vive o presente, ela só vive o futuro. E o futuro se torna presente. Okay? Então há todo um processo de alteração metabólica dentro dela, um desgaste energético, desvitaliza, porque ela está sempre acelerada. Síndrome do pensamento acelerado. Pensar em 1 milhão de coisas. Querer resolver tudo o mais rápido possível. Deixar tudo perfeito. Veja, aí entra o perfeccionismo. O perfeccionismo é uma doença, para quem não sabe. Não é fazer as coisas com perfeição. Querer ser perfeccionista. O perfeccionista é extremamente detalhista, é extremamente milimétrico. Mas o que significa o perfeccionismo? Uma não aceitação de si mesmo.
O perfeccionismo tem como essência, como causa, a não aceitação de si mesmo. Então eu quero fazer as coisas milimetricamente, de formas perfeitas. E a pessoa perfeccionista sofre? Gostei desse muito, pessoal. Adorei muito, né? Porque sofre. Porque o mundo é assim? As pessoas são assim? Não. Portanto, mas esse perfeccionismo é uma doença, é um transtorno. E começa justamente de uma síndrome do pensamento acelerado. Ok? Então o Brasil hoje é considerado no ranking um dos países mais ansiosos e que mais se consome medicações específicas para ansiedade. Olha, interessante. É uma inquietude do espírito. É uma inquietude. O materialismo pode levar alguém à ansiedade? Muito. Mais do que vocês imaginam. Por quê? O materialismo não tem fim. Se é uma coisa que não tem fim, é algo chamado materialismo. E por quê? Lógico, nós temos que ter ambições materiais também. Isso faz parte do nosso processo. Todo mundo gosta de conforto. Isso é natural, é saudável, inclusive. Só que existe um problema com as coisas. As coisas não nos trazem felicidade, elas nos trazem satisfação. E essa satisfação é de pouca duração, alguns meses. São importantes, claro, mas após alguns meses de uso, você vendo aquilo todos os dias, vira uma rotina, perceberam? Aí você já não pensa mais naquilo, você pensa no degrau de cima. Aí você vai até o degrau de cima. Aí você alcança o degrau de cima. Passado alguns meses, aquele degrau de cima se torna rotina novamente. E não tem fim. Simplesmente o materialismo não tem fim. A segunda maior causa de suicídio no mundo. O materialismo. Você imagina pessoas que têm muito e de repente, por uma situação qualquer, se vê em situações assim que não suporta. Simplesmente não suportam. Porque está apegado, atrelado a bens materiais, posições sociais. Então o materialismo pode sim levar uma pessoa a estados estratosféricos de ansiedade. A mídia ajuda nesse sentido ou não? Demais. Muito. Por quê? Estamos num mundo materialista, vitimista, imediatista. Isso cria em nós uma cultura de ansiedade. Isso pode levar alguém ao estresse? Sim. O que é o estresse? O excesso de presente. Ok? Então as pessoas pensam em ter, conquistar, e esquecem simplesmente do ser. Ter sem que o ter te tenha. Entenderam? Ter, sim, sem que o ter te tenha. Então o materialismo leva sim a processos de ansiedade. Esse tag, transtorno de ansiedade generalizado, só trouxe 4 sinais, tá? Somente 4 sinais. Existem outros sinais, mas esses são os principais. Primeiro, dificuldade de parar de se preocupar, às vezes sem necessidade. Dificuldade em desacelerar. Dificuldade em parar de pensar. E às vezes são coisas nem tão importantes assim, nem tão urgentes assim, mas você fica pensando naquilo. Então uma pessoa que está passando pelo transtorno de ansiedade generalizada tem uma dificuldade muito grande em desacelerar. Muito grande. E precisa, porque isso consome, isso desvitaliza, isso muda todo o processo metabólico. Coração e pulmão são os principais órgãos afetados em transtorno de ansiedade. Os outros órgãos também, mas é consequência. Mas os 2 órgãos principais é o coração. Por que o coração? Porque ele tem que bater mais acelerado para manter os mesmos níveis. E o pulmão, porque precisa de mais oxigênio. Então, coração e pulmão ficam acelerados o tempo todo. Frequência cardíaca, frequência respiratória, acima da média. Pensem, acima da média.
Aí se a pessoa for sedentária, aí ficou muito pior ainda. Entenderam? Então, dificuldade de parar de se preocupar, às vezes sem necessidade. Irritabilidade. Por que irritabilidade? O que acontece com uma pessoa ansiosa? Ela está extremamente preocupada, extremamente focada, não focada, extremamente focada. Então qualquer coisa que distraia, qualquer coisa que tira ela daquele contexto, ela se irrita. Então, os níveis de irritabilidade. Aí nós vamos lembrar do cortisol. Nesses casos, uma pessoa ansiosa, ela produz cortisol em excesso, que é um ácido, que em níveis naturais ele é benéfico, mas em níveis excessivos ele faz um estrago. E ao mesmo tempo que ela produz cortisol em excesso, ela não produz endorfina. O nosso cérebro, a máquina, o nosso cérebro, tá? Não a mente, o cérebro. O cérebro é a máquina mais misteriosa do universo. Vocês não imaginam o quanto de mistério é o cérebro humano. Por mais que se avançou a ciência, ainda não chegou nem na metade do caminho de coisas que tem para descobrir ainda, em pleno século XXI. Toda vez que eles descobrem algo, eles percebem que existe mais alguma coisa para descobrir. Então o cérebro é a máquina mais complexa do universo. Ele é muito complexo. Ele para de produzir endorfina e começa a produzir cortisol. Mas quem que comanda isso? Será que é ele que comanda? É a mente. É a mente que comanda isso, é o espírito que comanda isso. É um espírito inquieto, é um espírito, às vezes, com a autoestima baixa. Então quer fazer mais. Aí um dia de 24 horas é pouco. É pouco. Se fosse 30 também não ia dar. Se fosse 40 horas também não iria dar. Entenderam? Porque não é uma questão de tempo cronológico, é uma questão de aceleração. Entenderam? Veja, alteração do sono. Alteração do sono. Insônia ou sonos picados. A pessoa não descansa, porque a mente dela não descansa. Ela está sempre preocupada com alguma coisa. Cansaço mental. Esgotamento mental. Porque a mente é uma máquina que trabalha e trabalha muito, porém ela tem um ritmo. Ela tem um ritmo. A partir do momento que você acelera esse ritmo, sem necessidade, ou por um tempo mais longo, ela cansa, ela esgota e ela começa a consumir. Então, existe um cansaço mental crônico e, consequentemente, um cansaço físico. Então, veja, então a pessoa que passa por transtorno de ansiedade generalizada tem esses 4 sinais muito evidentes. Muito evidentes. Dificuldade de parar de se preocupar, irritabilidade, alteração do sono, cansaço mental e físico. E é interessante porque no nosso país, no materialismo, a ansiedade muitas vezes está atrelada ao estresse. E estresse, existe uma cultura do estresse. Até pouco tempo atrás existia. O estressado era considerado eficiente. Interessante isso, né? Quanto mais estressado, mais eficiente. É o contrário. É exatamente o contrário. Mas por algumas décadas se atrelou estresse como eficiência, principalmente na área profissional. Aquela pessoa cheia de coisa, irritada, briguenta, que dava soco na mesa, que resolvia, era considerado o quê? Eficiente. Era o estressado. E o mundo virou uma fábrica de estressados. Estressados. E se a gente não tomar cuidado, o que acontece? Nós entramos nesse ritmo, nós entramos nessa frequência. Deu para vocês perceberem ou não? Como nós somos contaminados? Então uma pessoa estressada, você conviver com uma pessoa estressada, quando você vê, você já está ficando estressado também. Você está indo no mesmo, porque são vibrações. Contaminações fluídicas. Quando você já está fazendo a mesma coisa. Existe dentro do nosso cérebro neurônios, chamados neurônios espelho. Já ouviram falar ou não? Neurônios espelho, você começa a espelhar aquilo que você está assistindo ou que você está vivendo. Quando você menos percebe, você está fazendo a mesma coisa, agindo do mesmo jeito. Então, entrar no mundo de estressados não é tão difícil.
Não é tão difícil, porque você acaba se deixando contaminar. Mas como não contaminar? Eu tenho que ter uma autodisciplina. Eu tenho que ter uma autodisciplina. Vou estressar sim, naquele momento que precisa. Naquele momento. Só naquele momento. Eu não posso ficar o tempo todo estressado. Porque o mundo já está estressado. E o estresse vai gerando complicações. Veja. A ansiedade não é ruim em si, ela é normal. Medo e ansiedade caminham juntos. Porque o ansioso, de alguma forma, ele está com medo que as coisas não saiam conforme desejado, conforme planejado, ou o medo de não saber reagir frente àquela situação. Então ele quer se preparar antecipadamente. Então o medo e a ansiedade caminham lado a lado. Porém, o medo, ele é algo, ou ele é bloqueador, ou ele é psicológico. Nós já estudamos sobre isso, ok? O medo bloqueador é um fato real. O medo psicológico é algo que você cria. Mas o medo, você está vendo uma situação. A ansiedade, às vezes, você não está vendo a situação. Então, o medo é algo objetivo. A ansiedade é subjetiva. Entenderam? O medo bloqueador ou psicológico, ele está mais ou menos definido. Do que você está com medo. Você consegue identificar o medo. A ansiedade, não. Você está ansioso pelo futuro. Então, mas caminham lado a lado. Então, uma pessoa ansiosa está com medo, com medo. A ansiedade é uma ilusão de controle. Ilusão de controle. Qual que é? São 4 pilares. Qual que é a maior dor que existe? Para os habitantes de um planeta de provas e expiações, lá do século 21. Qual que é a maior dor que existe? A dor ilusão. Ok? A maior dor de um ser humano é a dor ilusão. A autoilusão. Qual que é a maior carência? São 4 pilares. Afetiva. Autoafetividade. Qual é a pior droga? A mentira. A auto-mentira. Qual é o maior desafio? O perdão, o auto-perdão. Entenderam? Então nós estamos no século XXI com esses 4 pilastras. 4 pilastras. Essas 4 pilastras estão dentro de nós. A maior dor é a dor ilusão, a maior carência é afetiva, a pior mentira, a pior droga é a mentira, e o maior desafio é o perdão. Quer dizer, seres humanos, todos temos isso dentro de nós. Uns mais, outros menos. Uma com uma pilastra maior, outra com uma pilastra um pouco menor, mas todos temos. E todos temos que cuidar disso. Então veja, a ansiedade é uma ilusão de controle de tempo, pessoas e de fatos. É uma ilusão. Não tem como controlar nada. Aliás, nós não temos controle de quase nada. De quase nada nós temos o controle. A ansiedade pode causar doenças sérias, como gastrite, úlcera, hipertensão e taquicardia. E mais algumas coisas. E etc. Então, a ansiedade pode gerar gastrite, úlceras, hipertensão e taquicardia. Então, veja, a forma que a gente interpreta a vida, as pessoas e os fatos faz com que o nosso corpo, doenças psicossomáticas, se materializem em forma de doenças físicas. Então, aqui só trouxe 4 aqui, ó. É o nosso corpo falando, gritando, berrando, reagindo frente ao impulso da mente. Veja. Então, não existem doenças, existem doentes. Não existem doenças, nós produzimos as doenças. É o nosso corpo implodindo e explodindo frente a uma condição da nossa mente. Entenderam? Aí eu fiz 2 gráficos, XY, 2 gráficos cartesianos aqui, para a gente começar a entender um pouquinho a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico. Apesar do livro não estar falando sobre isso, eu vou completar um pouquinho essas informações. Então, no gráfico, esse primeiro gráfico aqui, o Y aqui, ó,
é intensidade de níveis de ansiedade. 1, 2, 3, 4 e subindo, ok? Como eu acredito que possa medir a intensidade da ansiedade dentro de uma pessoa. E qual é o tempo? Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. É um dia, uma semana, é um mês, é um ano. Então, é níveis de intensidade de ansiedade versus tempo. Começa sempre de um ponto. E é interessante porque não é uma linha reta. A ansiedade, ela vai subindo, você percebe que é uma imaginária, é uma linha reta, mas ela não é uma linha reta. Porque a pessoa que tem ansiedade, ela oscila. Tem dia que ela está mais, tem dia que ela está menos, tem dia parece que ela não está, mas em compensação no outro ela está 3 vezes mais. Então quem tem ansiedade sabe exatamente o que eu estou falando. Fala, ó, hoje meus níveis de ansiedade estavam mais baixos, ontem estava mais alto. E amanhã? Não sei. Mas eu vou me preocupar com amanhã, assim sobe. Entenderam? Então a ansiedade, ela é uma reta, imaginariamente ela é uma reta que sobe, porque à medida que vai subindo a intensidade vai dilatando o tempo, só que ela vai oscilando. Momentos de ansiedade, mesmo no mesmo dia, há uma oscilação de níveis de ansiedade na pessoa, ok? Se não tomar cuidado, se não cuidar, se não tratar, se não rever, isso pode evoluir para uma síndrome do pânico, muito grave. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que estão sofrendo de síndrome do pânico. Mas começou pela síndrome do pânico? Não. Começou pela ansiedade. Mas começou pela ansiedade? Também não. Perceberam onde está o problema? Onde vem vindo? Uma preocupação desnecessária, um apego excessivo, é querer as coisas sempre para ontem. Então são pequenos gestos que vão avolumando, que vão crescendo, até que se torna um processo ansioso. Que começa baixo, mas vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Chega um momento que a pessoa está doente. O corpo está gritando, está berrando, as doenças já apareceram. É necessário o tratamento com medicações específicas, com psicoterapia, inclusive. Mas se não tratar, vira uma síndrome do pânico. Então, qual é a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico? Está na intensidade, na duração e nos fatores desencadeantes. O mesmo gráfico, tá? Intensidade, tempo. Vai subindo, chega a dar um pico. Vai dar um pico lá em cima, que não é a síndrome do pânico, é o ataque de pânico. Aí volta. Porque esse ataque de pânico, entre 10 e 20 minutos. Não dura mais do que isso, que já é um absurdo. Quem daqui já passou por um ataque de pânico? É mais ou menos esse tempo, não é? Perceberam? Então o ataque de pânico... Exatamente isso. Nunca sabe. Aí piora ainda mais. Exato. Exato. Então veja. Então olha a diferença do gráfico, né? Enquanto a ansiedade ela sobe, falha de vez em quando, né? Dá o pânico, né? O ataque de pânico, que é uma sensação de morte. As pessoas que têm isso, né? Falam, olha, a sensação é que eu vou morrer. O coração dispara, o pulmão. Então, é uma sensação de morte, falta de ar, né? Acontece um monte de coisa e dá o pânico. O ataque do pânico é uma onda intensa de medo, como conceito, que às vezes pode surgir do nada. A pessoa está descansando, às vezes até dormindo. Veja, olha o que acontece, como a nossa mente é. Uma pessoa tem essa característica de ansiedade, se não cuidada, se não trabalhada, dá os ataques de pânico. 2, 3 minutos, mas a sensação que fica leva até meia hora, até um dia. Ok?
Então veja, então o ataque é o quê? É um pico. Você está em um processo ansioso, dá um pico, dá outro pico, e aí a pessoa não quer mais ter aquilo, natural. Só que não querer ter mais, favorece ter outro, porque é o medo de ter medo. Entenderam? Então veja, até de quando estamos dormindo, duração entre 10 e 20 minutos. O ataque é o momento, o ataque de pânico é o momento, ok? A síndrome do pânico é a preocupação com o momento. Normalmente quem tem síndrome do pânico está com muito medo do ataque de pânico. É interessante isso. Pode falar. Comentar que lá no consultório, agora 70% dos pacientes é tudo por causa da ansiedade. E a metade deles tem síndrome do pânico. Perceberam, olha? Passaram por psiquiatra, estão tomando ansiolítico e o processo psicoterapêutico. Veja, olha, interessante. Metade é ansiedade, a outra metade, síndrome do pânico. E as pessoas têm síndrome do pânico, têm ataques de pânico. E no ataque de pânico, né, a sensação é a sensação da morte, né, da falta de ar, do coração, então a pessoa parece que vai morrer. E é uma sensação, nunca tive, tá? Mas quem já conversei com quem já teve, é muito desagradável, é muito intenso, é muito desagradável, né? Então vejam, o ataque é o momento, a síndrome é a preocupação. Síndrome são crises repentinas de ansiedade aguda. É o medo de ter medo, é o pico da ansiedade. Então, síndrome do pânico, como conceito, sim, é o pico da ansiedade. Entenderam? A pessoa está em ansiedade, síndrome, dá o pico. E no pico aqui é o ataque de pânico. Veja, é extremamente sério isso. Então, nós vivemos num mundo extremamente imediatista. Extremamente imediatista. Esse imediatismo cria em nós o quê? A ansiedade. O materialismo cria em nós a ansiedade. As redes sociais criam em nós a ansiedade. Então o ser humano, eu não diria que o ser humano perdeu a referência de Deus. Eu prefiro dizer que o ser humano perdeu a referência dele mesmo. Porque falar que perdeu a referência de Deus é algo questionável. Mas ele perdeu a referência dele mesmo. Do que ele é como ser humano, como pessoa, dos seus valores. Ele está se deixando tanto se envolver com outros valores, mentalidade de rebanho, é tão mais fácil, teoricamente falando, porém é um processo altamente ansioso. Altamente ansioso. Redes sociais, materialismo, a gente percebe o apelo materialista a todo momento, fazendo com que você queira mais, e você nunca está satisfeito, porque o materialismo não traz a completude, traz a satisfação a curto prazo, e você quer mais, e aquilo não para nunca. Aquilo não para nunca. Chega um momento que o seu cérebro não suporta mais. Aí você entra numa ansiedade, aí de repente você entra numa síndrome do pânico e um ataque de pânico. Então quem tem síndrome do pânico, tem pânico de ter ataque de pânico. Entenderam ou não? É o medo de ter medo. Um medo de ter medo. Então a pessoa está sempre tensa, porque ela não quer passar por aquela experiência de novo. É muito complicado, é muito difícil, é muito desvitalizante. E aí ela pode entrar até também num processo depressivo. Olha, interessante como tudo está ligado. Tudo está ligado. Num processo de autodesvalorização, de às vezes não conseguir algumas coisas materialmente falando. Mas por quê? Porque não sabe qual é a sua referência. A melhor forma de viver, primeiro, é você se aceitar como você é. Sem comparações. Toda comparação, ela é injusta. Não existe comparações. Então você, primeiro, tem que se aceitar como você é. Segundo, dentro do contexto que você está hoje. Não queira viver a vida das pessoas. Não queira viver uma realidade que não seja a sua. Viva a sua vida, no seu ritmo. Pode melhorar, claro, sempre, sobre todos os aspectos, mas de forma saudável. Não entre nesse ritmo do materialismo, do consumismo, do imediatismo, das imagens. Não entrem. Então o ser humano, ele perde a referência dele. Quando ele perde a referência dele, ele entra em outra referência.
essa outra referência ilusória, que atende muito mais o ego do que o self, é muito mais para atender o ego, as necessidades fictícias e ilusórias, do que propriamente o self, aquilo que tem valor. E é interessante que o que tem valor não se compra com dinheiro. O que tem valor não se compra com dinheiro. O resto tem preço. Mas o que tem valor para o ser humano não se compra com dinheiro. Entenderam? Fala, mas o que será que tem valor? Não é nada material. As coisas materiais, elas são importantes. A própria cruz de Jesus tem N significados. N. Entre esses N significados, né, tem um que fala sobre materialismo e espiritualidade. A trave vertical, imagina, estou falando da cruz de Jesus. A trave vertical significa espiritualidade. Self, o seu eu, o seu valor, o ser humano. É a trave vertical, enterrada na terra, apontada para o céu. Entenderam ou não? Pé no chão, mente no céu. É a trave vertical, é a sua essência. A trave horizontal são os valores materiais. Mas olhando a cruz, você vai falar, peraí, a trave vertical é maior. Ela tem que ser maior. E por quê que ela tem que ser maior? Porque se a trave horizontal for maior, entenderam? Desequilibra. Simplesmente desequilibra. Então, a trave horizontal, ela é importante? Sim. Somos matéria, somos corpo. Estamos aqui em função de uma personalidade. Faz parte do nosso crescimento. Tempo e espaço, ou tempo e matéria, são só recursos pedagógicos para a evolução do espírito. Então, quando eu olho a cruz, que é um símbolo, e entre esse simbolismo eu vou buscar algumas coisas, eu vou entender que a minha vida espiritual e a minha vida material. Se eu esticar a minha vida material, se a materialidade for maior, a minha importância que eu der para isso for maior, ela vai desequilibrar. Eu tenho que entender que a trave vertical são os meus pés, tem que estar no chão. Eu tenho que viver a realidade. Eu tenho que viver nesse mundo. Eu tenho um corpo material que tem as suas necessidades. Então meus pés têm que estar necessariamente nesse chão, nesse mundo. Mas a minha mente tem que estar voltada para o céu. A minha mente, o meu espírito, a minha essência, os meus valores tem que estar voltado não para o chão, mas para cima. Para isso eu preciso da materialidade. Preciso. Lógico que precisamos. É a trave horizontal. Entenderam? Então, um dos símbolos para a gente entender como viver nesse mundo é, mas a trave vertical tem que ser maior. Não é uma questão de religião, é uma questão de espiritualidade, é uma questão de valores, de sabedoria, de virtudes. De você entender que isso não se compra com dinheiro. Quanto custa uma amizade? Olha, quanto custa uma amizade? Não tem preço, não é isso? Não tem como nem avaliar isso. Não tem nem como avaliar isso. E uma das coisas no plano espiritual, que é mais, se aqui nós já valorizamos uma amizade, no plano espiritual vocês multiplicam por 10. Se para nós ter um amigo querido, um afeto nesse sentido, já vale muito, no plano espiritual vocês multiplicam por 10. Porque a amizade é um dos maiores valores que um ser humano pode ter. Mas se as suas amizades estão vinculadas a valores materiais, você não tem amigos, você tem outra coisa. Cada um vai dar o nome que quiser nesse sentido, ok? Então que você tenha um amigo, não tem problema. Não há problema nenhum. Um cachorro já é um grande amigo, vocês podem ter certeza. Amigos não vai nos faltar, mas qualidade, não é quantidade. Entenderam? Então a ansiedade tem a ver com uma troca de valores, de um materialismo, da falta do eixo.
de si próprio. O ser humano perdeu a referência dele mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Quais são os meus valores? Quais são as minhas dificuldades? Posso aproveitar do mundo o que ele pode me oferecer? Sim, claro, evidente, não há problema nenhum. O Espiritismo não é contra a riqueza, muito pelo contrário, né? Nós temos que ter essa ambição também de querer viver bem, porém, nos explica que tudo isso faz parte da loja de departamento. Nunca esqueçam, inclusive o nosso corpo, faz parte da loja de departamento. Tudo vai ficar na loja de departamento. E nem o nosso nome a gente vai levar. Muito menos sobrenome. Deu para você entender ou não? Então, se você souber viver tendo isso como princípio dentro de você, você passa. Aí, quando acontece um revés, uma situação, o que acontece com todos nós, você vai saber sofrer menos com a situação, lidar melhor com aquilo, porque os seus valores são outros. Então, na ansiedade é ruim? Não, mas está mostrando para nós que os nossos valores precisam, de alguma forma, serem ressignificados. Precisa ser para nós mesmos, ok? Então, na síndrome do pânico, o gráfico ele muda nesse sentido. Ó, a síndrome do pânico começa por um ataque de pânico. Olha que interessante. Quando começa uma síndrome, que é um medo, de ter medo de um ataque, você teve um momento de ataque de pânico, extremamente complicado, difícil, extremamente doloroso, e aí você cria essa síndrome do pânico. Tudo bem? Quais são os principais? Materialismo. Fatores educacionais podem levar alguém a um processo ansioso? Como que nós estamos cuidando das nossas crianças e dos nossos jovens? Que exemplo que nós estamos dando para eles? Então, fatores educacionais favorecem um processo de ansiedade? Sim. Redes sociais, falta de espiritualidade, sedentarismo? Sim. Querer copiar um padrão que não é seu? Querer ser aquilo que você não é? Aliás, quando fala querer ser aquilo que não é, me lembra de um contexto antigo aqui da casa, que também, sempre quando eu entro nesse assunto, sempre como tem pessoas novas, não conhecem. Qual é o conceito de status? Bem na linha do materialismo. Conceito de status. É antigo isso. Status isso vai cair na prova, tá? Status é comprar aquilo que não precisa, com o dinheiro que não tem, para provar para as pessoas que não gostam aquilo que não é. Entenderam? Isso é status. Comprar aquilo que não precisa, com o dinheiro que não tem, para provar para as pessoas que não gostam aquilo que não é. Isso é status. Isso gera ansiedade? Demais. Isso é materialismo. Porque para as pessoas que gostam, você não precisa provar nada. Você gosta daquelas pessoas do jeito que elas são, elas gostam de você do jeito que você é. Você não precisa provar nada para ninguém. Aliás, toda vez que eu tiver que provar alguma coisa para alguém, é porque existe um problema interno. Por que eu tenho que provar as coisas para os outros, para as pessoas, para a sociedade? Não tenho que provar nada para ninguém. Toda vez que eu tiver que provar alguma coisa para alguém, é porque existe um processo de baixa autoestima cristalizado dentro de mim. Cristalizado dentro de mim. É hora de rever, de reconsiderar. E se, de um momento para outro, nós fôssemos chamados para sair dessa existência e ir para o plano espiritual? E aí? Bora lá. Sentiu? Bora lá. Né? Isso é o espírito falando, né, na lápide. Bora lá. Né? Volto logo. Me aguardem. Qualquer coisa nesse sentido. Né? Mas veja, pode acontecer? Pode. E que valores nós vamos levar? E pode acontecer. E pode acontecer a gente voltar para o plano espiritual de uma hora para outra. Pode, acontece todos os dias. Com pessoas que a gente nem imaginávamos que podia acontecer, e aconteceu. E por que não pode acontecer conosco? O que impede? Nada.
Então, a qualquer momento, nós podemos sair desse mundo. Com que valores? Apegado a quê? Com que tipo de pendência? E se fôssemos o último dia da nossa vida, a última semana, o último mês, esse último ano? Quer dizer, será que na hora das vezes, não ficar pensando na morte, não é essa a minha colocação. Não é essa a minha colocação. Ok? Até porque o último capítulo do livro é sobre morte. Então, ficou para o último capítulo, não sei porquê, mas tudo bem, deixa para lá. Ok? Foi Joana de Anjos que escolheu. Capítulo 19 ela fala de amor. Capítulo 20 ela fala de morte. Aguardem. Ok? Fortes emoções. Então veja, se nós saíssemos dessa existência de uma hora para outra, é hora da gente pensar nisso também. Ok? Então veja, tratamento. Aí tem um psicólogo aqui, tem alguém que faz ali. Precisamos de tratamento? Muito mais do que vocês imaginam. Não dá mais para ignorar. Não dá para ignorar. Aliás, essa geração, final do século XX, início do século XXI, da segunda metade do século XX, a primeira metade do século XXI, período de 100 anos, o período de 1950 até 2050, mais ou menos, ok? É uma geração que iria sim precisar de apoio psicológico, psiquiátrico e psicoterapeuta. Vocês conhecem alguém desse período aí ou não? Né? Desse período? Então, e por quê? É ruim isso? Não, porque nós nos propomos, antes de reencarnar, a ter algo chamado autoenfrentamento. Entenderam? Nunca fizemos isso. Autoenfrentamento. Quais são os nossos fantasmas? Que nós criamos, que nós vitalizamos, que nós alimentamos. Então, o orgulho é a doença, a arrogância é o vírus. Entenderam ou não? O orgulho descontrolado é a doença, a arrogância é o vírus. Então, nós já reencarnamos sabendo que nesta existência nós precisaríamos de apoio médico e espiritual. Nós não íamos suportar essa existência se nós não fôssemos ajudados espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente. Nós reencarnamos com esse processo. Então, quando se fala que há um consumo exorbitante de medicações, isso já estava previsto, porque o mundo passaria por transformações. O mundo interno, as coisas iriam acontecer, sim, mas como que nós reagiríamos frente às situações? Sozinho a gente não ia dar conta. Não iríamos dar conta. Falar assim, olha, eu tenho um cardiologista que cuida de mim, é até bonito, né? Mas se você falar, eu tenho um psiquiatra que cuida de mim, fica meio estranho, né? Esse preconceito vai ter que mudar. Porque hoje, quantas pessoas precisam? Todos nós precisamos. Há um preconceito nesse sentido, que nós precisamos quebrar. Porque há uma necessidade. Porque o nosso cérebro, a nossa mente está adoecida por valores transitórios, por séculos, alimentando materialismo, consumismo, vitimismo, preconceito. Só que nós já somos consciências semidespertas. Existe a consciência do sono, existe a consciência semidesperta, que eu acredito que seja o nosso caso, e num percentual bem pequeno, as consciências despertas. Nós somos semidespertas. Então aí, 70% da população mundial, consciência do sono. Uns 25% mais ou menos, consciência semidesperta. Acabamos de sair de um sono profundo. Um pequeno percentual, exagerando aí de 5%, consciências despertas. Eu sei quem eu sou, eu sei quais são os meus valores, sei quais são as minhas fraquezas, sei que eu preciso de tratamento, sei aonde eu vou buscar. Deu para vocês entenderem? Essas são as consciências despertas. É o doente que acredita na própria doença e busca ajuda. O semidesperto ainda tem conflitos internos, ainda traz algumas coisas para serem resolvidas. Se nós já somos consciências semidespertas, ótimo, excelente, é o primeiro passo.
é o primeiro passo. Então, quando você fala, eu estou precisando de tratamento psicológico, de acompanhamento psicoterápico, de medicações específicas, ótimo, excelente. Excelente. Você está mostrando para você mesmo que você quer melhorar, que você quer crescer, que você precisa, que você não suporta mais os níveis de toxinas guardados dentro de você por séculos a fio. Por séculos a fio. É interessante que em pleno século XXI, os nossos valores são iguais da Idade Média. Os nossos valores são muito parecidos com os da Idade Média. Tecnologicamente não, subimos muito. Mas os nossos valores como espíritos não mudaram muito. Ainda amamos de forma possessiva, ainda somos agressivos, ainda queremos resolver as coisas do nosso jeito, ainda enganamos, ainda prejudicamos, mais ou menos a Idade Média. Os valores são os mesmos. Só que chegou um ponto que o nosso copo está cheio, está transbordando. Nós já não nos aguentamos mais. Então o problema já não é mais externo. Então a ansiedade é um sinal característico de um espírito que quer melhorar. Entenderam? Não é o ápice da sujeira, mas é o início da limpeza. É alguém que já sabe que precisa de tratamento, de cuidados e está buscando ajuda. Isso é um passo enorme, extremamente importante. E todos estamos doentes. Todos estamos doentes. Todos temos níveis de ansiedade. Todos temos alguns descontroles emocionais. Vocês têm descontroles emocionais também ou não? Ufa, ok? Então veja, adorei a sua risada, Então vamos lá, tratamento, psicoterapias, não deixe pendências, não é para querer resolver tudo, não é isso que eu quero falar, aquilo que está, termina, mas procure não deixar pendência, porque na mente do ansioso uma pendência é um problema, não dorme, não se alimenta, fica pensando naquilo, e aquilo nem tem tanta importância assim, mas, então, não deixe pendências, procure resolver tudo no tempo que é para ser resolvido. Primeira coisa, nós temos que aprender a disciplinar o tempo, dar tempo para tudo, para as coisas importantes, para as coisas que precisam, ok? Então não deixe pendente. Pratique, seja qual for, uma atividade física. Por quê? Porque ela libera uma série de hormônios. Ela baixa nível de cortisol. Ela traz um monte de benefício. Não importa qual seja, mas pratique. Movimente o corpo. Okay? Deixe o trabalho no trabalho. Ok? Deixe o trabalho no trabalho. Baixa a chavinha e fala, chega, ok? Não queira trazer trabalho para casa ou ficar pensando, porque você está onde você se põe, entenderam? Você está onde você se põe, às vezes fisicamente você não está lá, mas mentalmente você está. Então deixe o trabalho no trabalho, tenha plantas em casas. Oi? É, o home office, né? Aí é uma outra, mas que seja no período do trabalho. O fato de você estar em casa, no período de trabalho, tudo bem, faz parte, né? Por causa da pandemia. Mas tem hora que você tem que desligar aquilo, por mais que você esteja em casa. Pode falar. Ouça músicas saudáveis. Aí é uma questão de gosto, mas que seja saudável. Porque existe muita música que, querendo ou não, estimula estresse, crueldade, violência, sabe, indignação. Isso é vibração. Tudo no universo é energia. Nós somos uma energia pensante. Então a música saudável não é questão de gosto aí, mas que traga algum benefício para você, que traga alguma coisa que te agrada. Hoje em dia é difícil, mas tem. Então, ouçam música, porque a música, pessoal, ela de alguma forma, ela mexe também com as nossas emoções, mexe com os nossos pensamentos. Ela é terapêutica. Não é uma questão de gosto, mas que você escute uma música que te traga algo de positivo.
seja como for, de que forma for, do jeito que for, mas que você saia dela um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, um pouco mais feliz. Entenderam? Porque tem música que estimulam ainda mais outros instintos, vamos falar assim, né? O nosso cérebro reptiliano, a amígdala, que tem música que altera a composição, a transformação, o metabolismo disso. Nos deixa pior ainda. Perceberam que as músicas mexem com os nossos emocionais? Então veja, tenha plantas em casa. Aqui então são algumas dicas que nos ajudam a administrar a ansiedade. Por que plantas? Não artificiais, tá, pessoal? Né? Não artificiais. Porque é vida, porque é energia, porque você vai ver a natureza, você vai sentir que a natureza tem um ritmo. A natureza tem um ritmo. Que ritmo que é esse? Da natureza? É o ritmo da vida. Deu para vocês entenderem ou não? Tudo acontece no seu tempo. Tudo acontece. Então não adianta você brigar com uma flor para ela desabrochar, se não for a época dela desabrochar. Você vai ter que entender isso. E não adianta você brigar com duas aparentemente iguais, porque que essa deu 3 rosas, aquela deu 2 rosas. Não adianta você brigar. Não está nas suas mãos. Não está nas suas mãos. Então, ter plantas em casa é você entender como funciona a natureza, qual é o ritmo da natureza, os cuidados que você tem que ter. Isso é para nós, ok? Isso é para nós. Meditação e espiritualidade. Meditação e espiritualidade. Como nós não temos ainda na nossa cultura, nós ainda não temos, né? Estamos caminhando, mas vamos chegar lá. A questão da meditação. Para nós ainda, né, do Ocidente, é algo ainda meio impalpável, mas já está evoluindo nesse sentido. É normal que toda vez que eu faça um silêncio exterior e depois eu faça um silêncio interior, porque existem 2 silêncios, o exterior e o interior. Às vezes você fica de boca fechada, mas a sua mente está gritando e berrando. Okay? Então tem hora que você tem que fazer um silêncio interior. Aí eu vou entrar num processo de meditação, com respiração e tal, ou mesmo uma prece. Aí as pessoas falam assim, mas na hora que eu cheguei nesse ponto, eu pensei cada absurdo, saiu cada coisa, veio cada coisa na minha mente. A resposta é, que bom, estava lá. A meditação, a prece, é uma água cristalina que você está começando a colocar dentro desse seu vaso. Deu para vocês entenderem? Ela está remexendo tudo aquilo e colocando para fora. Então está saindo, não está entrando. Não pare. Ali é mágoas, ressentimentos, indignações, preconceitos, existe um monte de coisas ali, um líquido viscoso, ennegrecido, mal cheiroso, dentro de um vaso. Aí você coloca água cristalina de um lado. Não vai sair água cristalina do outro lado. Não pode, não tem como. Essa água cristalina vai dissolver aquele conteúdo e vai jogar para fora. Dá para vocês imaginarem a cena ou não? É isso que acontece com a nossa mente quando entramos num processo de meditação ou de prece. Não tem nada de errado, porque por séculos a fio, nós fomos alimentando a nossa base de dados, nós fomos colocando ali valores perecíveis, movimentos egóicos, está tudo depositado lá. Então quando você fecha os olhos, que você faz o silêncio interior, você está colocando água cristalina. A água cristalina vai dissolver e vai colocar para fora. Entenderam como funciona? Então, a meditação e a prece é justamente para que a gente possa dissolver alguns conteúdos sedimentados e que precisam ser dissolvidos e precisam ser colocados para fora. Então, eu parei de fazer a prece, a meditação, porque eu comecei a pensar só absurdo. Não pare. Simplesmente não pare. Porque está começando o processo de troca de valores. Entenderam ou não? Então, na ansiedade, a meditação e a espiritualidade. Outra dica, trabalhe a respiração. Por mais incrível que pareça, né?
O bebezinho respira certinho. A gente cresce e para de respirar certinho. Nós respiramos mal, essa é a grande verdade. Você vê um bebezinho respirar, é perfeito. Teria que ser assim mesmo. Nós vamos crescendo e vamos, de alguma forma, alterando esse ritmo. Então, aprenda a respirar. A respiração acaba oxigenando, acaba nos tranquilizando. Então, no medo, na ansiedade, respira, calma, tranquiliza. Conte até 10, até 20, até 30. Muda a polaridade do cérebro. Você vai percebendo que os níveis vão baixando. Seja otimista. Nada de ficar assistindo o boletim do Apocalipse. Ok? Isso não agrega, isso não acrescenta, isso não evolui. Sabe? Nós precisamos ser agentes, não é para viver isolado e alienado, não é essa a colocação. Mas entender que tem muito mais coisas boas no mundo, mas muito mais mesmo, só que não dá ibope, do que coisas menos boas. Menos boas. Então tem hora que a gente tem que olhar para tudo isso, falar, eu tenho que ser uma pessoa realista, otimista. Otimista. Eu tenho que educar os meus olhos, né, um simbolismo isso, de enxergar sempre um lado positivo. Para tudo existe um lado positivo, existe um aprendizado. Se você não conseguir fazer aquilo naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês, mas que com o tempo você passa a olhar aquilo com outros olhos, como aprendizado. Por pior que seja, a experiência te ensinou alguma coisa. Dali se extrai um conhecimento, se extrai uma experiência. Fique próximo da natureza. Fique próximo da natureza. Na oportunidade que você tiver, fique próximo e entendam como ela funciona. Que funciona perfeitamente, milimetricamente. Porque nós somos a natureza. O ser humano ele acha que ele é algo diferente, algo separado do contexto. Nós somos a natureza. Abrace uma árvore. Você vai sentir a energia da natureza. Entenda que a natureza tem o seu ritmo, tem a sua beleza. E você é aquilo, você também é aquilo. Somos todos conectados num conjunto só. Então quando eu falo, a natureza está lá e eu estou aqui, não. Nós estamos sempre juntos. Então, tenha um animal de estimação. Ajuda. E muito. Ajuda e muito. Vocês não têm dúvida. Por quê? É afeto, é carinho, é disciplina, é cuidado. Então, é a natureza novamente. Tem planta, fique perto da natureza, tem um animal. Por quê? Porque a natureza está ao nosso favor. Nós estamos contra ela, mas ela está ao nosso favor. Então, quando dá, claro, evidente, ter um animal e cuidar de um animal, isso faz bem, faz muito bem. Existem animais do plano espiritual? Sim, existem. A resposta é sim. O que eles estão fazendo lá? Ajudando os seres humanos. Eles não têm o porquê de ficar no plano espiritual. A evolução deles é no plano material. Porém, uma necessidade nossa. Então eles têm cavalo, tem gato, tem cachorro. São mesmo animais domésticos, né, mais próximos. Para cuidar de nós. Então até lá eles cuidam de nós. Até lá. Em trabalhos de resgate eles são utilizados também. Mas é assim, um percentual muito pequeno, mas muito pequeno. Só o necessário para ajudar o ser humano. Eles não têm o porquê de ficar lá. A evolução deles está na matéria, não está no plano espiritual. Então quando nós temos um animal, ele também nos ajuda a transferir sentimento, a uma troca, a uma transferência. Se a maior carência é a carência afetiva, entenderam? E por último, invista no presente. O que é invista no presente? Viva hoje. Viva hoje, o dia de hoje, com as pessoas de hoje. Deu para vocês entenderem? O que já foi, já foi. O que vai ser, será, ok? E não adianta eu fugir, porque para onde eu for, lá eu estarei. Entenderam ou não? Eu vou dar uma fugida, pode, mas para onde você for, lá você vai estar. Então não adianta fugir para qualquer lugar, tentar disfarçar. Porque onde você estiver, você leva a situação. Você pode trocar tudo, mas a situação está dentro, não está fora. Você pode mudar todo o exterior, a situação continua. Aí os nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de nós. Então não adianta, o problema não é externo.
Então, em vista do presente eu tenho que viver o hoje. Posso até me planejar para o futuro? Lógico, sem dúvida. Isso faz parte. Mas eu tenho que viver o presente, o hoje. Que qual é a garantia do amanhã? Todo dia tem noticiários nos mostrando essa realidade, não é isso? Todos os dias. Então eu tenho que viver o hoje. Não vou deixar para ser feliz amanhã. Vou viver o hoje. Às vezes, não é ter quem eu amo, mas amar quem eu tenho. Deu para você entender a diferença ou não? Nesse momento, às vezes, não é ter quem eu amo, mas amar quem eu tenho. As coisas que eu tenho, as pessoas que eu tenho, a situação que eu estou vivendo. Então o ansioso, ele sai do futuro, ele começa a chegar no presente, no ritmo do presente. Perceberam? É um processo? Vai precisar de ajuda? Sim, vai. Sem dúvida. Às vezes com terapias, com medicações, sem problema nenhum. Mas ele tem que entender que ele tem que viver o presente. Não entrar jamais nessa ansiedade compulsória crônica do mundo. Não. O que as pessoas estão fazendo é um problema delas. É um problema delas. Ok? Preciso saber o que eu estou fazendo, o que é importante, o que eu quero, o que para mim realmente tem valor. Aí quando eu começo a pensar dessa forma, eu vou voltando o eixo. Deu para você entender? Então não é a referência de Deus. Porque se eu falo a referência de Deus, as pessoas vão buscar religiões. Vão buscar filosofias espiritualistas, vão buscar religiões e não vão encontrar. Não vão encontrar. Porque elas estão buscando ainda assim o exterior. Então, a ansiedade é a falta de si mesmo. É a falta do eixo. Perdeu a referência de si próprio. Então, para você colocar os dois pés no chão, cabeça no alto, e entender o que é importante, o que me faz feliz, quais são os meus valores. Será que um padrão de beleza, um balão material, um padrão qualquer coisa, realmente vai me trazer felicidade? Será que é isso que eu quero? Não. Não, até porque felicidade não está atrelada a nada disso. É uma questão consciencial. É viver o presente da melhor forma possível. Não é fazer o possível, é fazer o melhor. Porque dentro do contexto que Deus nos colocou, hoje, nós somos a melhor pessoa do universo. Nós somos o plano A de Deus no cantinho que Ele nos colocou hoje. Nós somos o melhor. Não tem ninguém melhor do que nós para fazer o que nós estamos fazendo. Não tem. Então eu sou extremamente importante dentro do contexto. Ele confia em mim. Ele confia muito em mim. Ele sabe da minha capacidade, sabe das minhas dificuldades, sabe das minhas limitações, mas sabe das minhas potencialidades. Mas se Ele me colocou lá, nesse momento, é porque Ele sabe que eu dou conta. Mas daquele momento. Mas se eu quiser dar conta do futuro, não vou dar conta. Se eu ficar preso ao passado, não vou levar a lugar nenhum. Porque o meu espírito, essência é atemporal. Nós conjugamos, aprendemos isso na escola, nós conjugamos o verbo amar. Passado e futuro. Não existe na essência a conjugação desse verbo, porque só existe o tempo presente. Não tem como você falar, eu amei, eu vou amar. Não tem. O Espírito vive o presente. Você pode estar amando de outra forma, ok? De um outro jeito, mas é sempre tempo presente. O Espírito só vive o tempo presente. Então, ele vive o que ele está sentindo neste momento, com as pessoas e com as situações que para ele, para nós, é o melhor momento da nossa evolução. É o melhor momento. Nós nunca estivemos tão melhores para dar o passo que nós estamos dando. Nunca. 50 mil anos de história aí, nós nunca estivemos tão bem como estamos hoje para dar um passo extremamente importante. O mais difícil, é o passo mais difícil, é sair do materialismo, é sair do consumismo, é sair do vitimismo e dar um passo e chamar para si a ideia de ser feliz. Não colocar isso nas costas de ninguém, nem em algo, nem em posições, nem em lugares, porque isso nos traz satisfação. Mas estar bem, estar feliz é ter um controle, ou um processo de controle dentro de nós mesmos.
é se aceitar exatamente como é. Aí, níveis de ansiedade caem, ficaremos só com medo, que é natural, medo bloqueador, e aí nós vamos administrando todas essas situações. Mas depende de nós, não depende de fatores externos. Uma boa noite a todos vocês, meu muito obrigado. Até semana que vem, com o tema tranquilo e fácil: crueldade, técnicas de obsessão. Você faz a prece de encerramento? Vamos agradecer então essa oportunidade de estarmos aqui, agradecer ao Cássio por toda essa espiritualidade, que cada vez mais, que possa ser fortalecido, trazer esses ensinamentos para nós, como nós falamos hoje, então nessa nossa prece de encerramento, a gente deu tanta força no início com o Mestre Jesus, então vamos pedir a Ele que continue nos fortalecendo, para que a gente possa, então, aproveitar mais o agora. Porque o agora, quando foi colocado para nós, é uma dádiva. Por isso que ele se chama presente. Hoje é um presente de Deus para todos nós, seus filhos amados. Boa noite a todos. Obrigado, até sábado que vem. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.